continuando aqui o trabalho que a gente tem tido, lendo, na verdade, o estudo que a gente tem feito em Êxodo. Então nós vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 3. Peço você mesmo sentado como está, que possa abrir a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, se você vai ler aí pelo seu telemóvel, tá bom? Não há problema algum. Então, Êxodo, capítulo de número 3, eu estarei lendo a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Verso 4. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Somente até aqui por enquanto. Deus, nós lemos a Tua palavra e eu peço, por favor, mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações. Peço que o Senhor não deixe que nada, nenhuma distração, venha tirar a nossa atenção da Tua palavra nessa manhã. Ó Senhor, fala conosco, Senhor. Fala com aqueles que nos visitam, fala com aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, em continuidade aí às outras semanas que nós viemos falando aí sobre o que Deus fez na vida de Moisés, e falamos na semana passada sobre algumas lições que Moisés aprendeu acerca do encontro que ele teve com Deus. Hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a questão da obediência. E ali tem uma frase, né, que não está escrito a palavra obediência, mas está escrito qual a sua desculpa. A gente vê ali um mapa do mundo inteiro, né, o mapa mundi, como é chamado, e uma pergunta, né, qual é a sua desculpa? Ou qual seria a minha desculpa? Hoje, nós, enquanto seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande, mas muito grande mesmo, de dar desculpa a tudo e qualquer coisa. Tem um ditado que diz, né, que quem não quer fazer, dá desculpa. Né? A pessoa, quando ela não quer fazer, ela dá uma desculpa qualquer. E é um ditado muito popular, que as pessoas realmente se encostam nele, e é uma grande verdade. Ela não quer fazer aquilo que seja lá o que for por algum motivo, ela acaba por dar desculpa, por falar alguma coisa para que ela possa se encostar atrás daquela frase ali para não fazer ou não realizar aquilo que precisa ser realizado. Quando nós lemos os capítulos 3 e 4, né, os capítulos 3 e 4 do livro de Êxodo, ontem eu pedi aos irmãos para lerem, eu postei ali no grupo, eu sempre repito essa frase, quero muito acreditar que as postagens que a gente faz ali no grupo da igreja, que é um grupo justamente para que a gente possa estar se comunicando e mandando as mensagens de acordo com aquilo que interessa de fato à nossa igreja, os irmãos possam ler realmente e colocar em prática. São 2 capítulos não muito grandes, e eu pedi aos irmãos para estarem lendo esses 2 capítulos justamente para facilitar o nosso entendimento nessa manhã. Mas quando nós lemos principalmente esses 2 capítulos, nós encontramos algumas das diversas desculpas dadas por Moisés para não obedecer ao Senhor. Poderíamos citar várias delas e vamos destacar algumas aqui ao longo dessa manhã. Porém, quando olhamos, né, para Deus e a sua criação como um todo, nós conseguimos observar isso de maneira muito clara, mas muito clara mesmo, que nós, seres humanos, homem e mulher, nós somos os únicos que, dentre toda a criação, que teimamos, ainda continuamos a teimar em não obedecer ao Criador. Nós conseguimos realmente não obedecer.
E lutamos muito realmente para que isso não se torne uma realidade. Você quer ver uma coisa? Quando você olha na palavra de Deus, no texto de Gênesis, a gente não vai ler o texto, mas apenas citar para os irmãos, Gênesis capítulo de número, logo no início, nos primeiros capítulos, a gente vê Deus falando o seguinte: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Não é isso? Haja luz, houve luz. Se nós entrarmos um pouquinho no Novo Testamento, e ali em Mateus, nós encontramos um momento em que Jesus, como lemos no texto há pouco aqui pela irmã Junara e os irmãos, acalmou a tempestade. Olha que coisa interessante. Uma grande tempestade estava acontecendo, vocês viram no texto, e aí todos ali apavorados, natural, somos seres humanos, e Jesus pega, faz assim, ó, e a tempestade acalma. Simples. Um pouquinho mais à frente, nós temos ali o episódio de Lázaro, uma pessoa que já estava morta há alguns dias, e ele faz assim, ó, vem para fora. E ele veio. Olha o Deus a quem nós servimos. Um Deus em que ele diz e acontece. Agora pensa, por que nós que fomos criados por ele, a sua imagem, conforme a sua semelhança, nós relutamos no que diz respeito à obediência, em fazer realmente aquilo que agrada ao Senhor? Eu disse na semana passada que um pai e uma mãe fica com certeza muito triste, irmã Maria, quando vê um filho a desobedecer, não é verdade? Quando você dá uma orientação a um filho ou uma filha, e esse filho, essa filha passa a fazer de uma outra maneira. Ou talvez por chegar numa certa idade, a criança, aquela história, está ali, mandou fazer, está fazendo, às vezes desobedece, mas você manda fazer e pronto. Mas chega numa certa idade, acha que é dona ou dono do seu próprio nariz e quer fazer as coisas do seu jeito. Eu já escutei alguns pais falar assim, não, mas agora já tem 18 anos, faz o que quer. Não, nós somos pais e nós vamos dar conta sim da nossa família e dos nossos filhos e precisamos sim cuidar e orientar. É triste ver que tem filhos, infelizmente, tem pessoas, e isso é a grande maioria, que não consegue entender isso. E por não conseguir entender isso, acaba por fazer coisas com as suas próprias mãos, desobedecendo, achando que já está certo. Não é assim mesmo e pronto. Meu pai ou minha mãe não sabe. Meu pai ou minha mãe não sabe. Eu é que sei. Agora, quando a gente para analisar toda a história, o pai e a mãe, de uma maneira geral, eles são muito mais vividos, têm muito mais experiência do que um adolescente que está ali com 17 para 18 anos. 19, 20 anos, seja como for, chegando ali na sua juventude. E nós, pais, queremos sempre o melhor para o nosso filho. Da mesma forma, Deus. Deus, ele quer o melhor para todos nós. Deus, ele nos ama. Ele quer realmente o que é melhor para cada um de nós. Mas nós, enquanto criaturas, continuamos ainda a lutar e a buscar fazer coisas que não agradam ao Senhor. Não foi diferente com Moisés. Se você ler os capítulos 3 e 4, você vai perceber que não foi diferente. Você consegue, só no capítulo 3, encontrar uma sequência de desculpas que Moisés dá para não obedecê-lo. Uma sequência de desculpas, não foi diferente. Agora observe, irmãos, mesmo estando diante do Deus Todo-Poderoso, imagina a cena. Moisés estava diante do Deus Todo-Poderoso. Mesmo tendo acabado de ouvir, Eduardo, olha só, o próprio Deus chamar o seu nome. Moisés, Moisés. Se você olhar um pouquinho a história, lembrar um pouquinho do que a gente leu antes, na semana retrasada, também no mês 11 também, quando a gente pegou a primeira mensagem nessa série, nós falávamos que aquelas mulheres que estavam ali, aquelas meninas que estavam ali à beira do poço, e ele foi lá, ajudou e etc. E quando chegou em casa e elas foram relatar ao seu pai o que aconteceu, ela não citou o nome dele, não sabia o nome dele. Um homem que era muito conhecido no palácio onde ele estava, agora totalmente desconhecido ali no deserto. Mas Deus nos conhece pelo nome. Deus, ele nos conhece pelo nome. Por mais que tenham pessoas que possam de alguma maneira virar a cara para você, não te conhecer, fazer com que você se entristeça, que você venha passar dificuldade, enfrente lutas, eu quero que você entenda que Deus, ele te conhece pelo nome. E Deus aparece para Moisés ali naquela sarça e diz assim,
Moisés, Moisés. Chama ele pelo nome. Mesmo assim, Moisés preferiu dar desculpas e mais desculpas. Observe só uma coisa. Moisés ele é escolhido, meus irmãos, pelo próprio Deus. Não foi por qualquer um. Moisés foi escolhido pelo próprio Deus para voltar ao Egito e liderar todo aquele povo até a terra prometida. Pense, meus irmãos, se fosse você e eu, claro que hoje talvez seria fácil, né, tendo em vista você conhecer e estar ouvindo aqui a história, talvez se eu perguntar você diria assim, eu diria sim, e etc. Poxa, é uma honra, seria uma honra, meus irmãos, pensa bem, estar diante de Deus, e talvez a palavra mais correta, ou a frase mais correta a ser pronunciada, a ser falada ali por Moisés, naquele momento seria, Senhor, que honra, claro que eu vou, eis-me aqui, onde que eu começo, que horas que eu começo? Quando nós estamos a procurar um emprego, estamos passando por alguma dificuldade, ou mudando de emprego, e de repente abre-se uma porta, uma oportunidade para trabalhar, e aquele patrão gosta talvez, aquele chefe, aquela pessoa que está a te entrevistar, gosta do seu currículo e ele mostra isso para você, que gostou de você, e ele fala assim, olha, ok, você está contratado. Normalmente a gente fala, ok, começo quando? A gente está sempre disposto, né? A gente quer, estamos a precisar. Mas por que para Deus nós damos desculpas? Moisés, diante das oportunidades, meus irmãos, diante de várias oportunidades, e talvez você fale assim, não era oportunidade, pastor, eram desafios, não eram oportunidades. Eu aprendi há uns anos atrás que todo desafio que se coloca à nossa frente é uma oportunidade que Deus está a nos dar para servir a Ele de uma maneira melhor, de agradar o coração dEle. Quando a gente vê um país que tem apenas 0,6% de cristãos evangélicos, e aí você vê uma pessoa ou algumas pessoas mudarem para esse outro país, e aí você olha assim, saiu do seu país para poder mudar para a Europa, para poder ter uma vida melhor. Saiu do seu país e está longe dos seus familiares e está muito triste porque está longe de todo mundo. Saiu do seu país e não consegue ter os seus filhos criados com seus sobrinhos, com os sobrinhos e com os primos, etc. A gente olha muitas vezes a dificuldade. A gente olha a luta que vai ser com aquela mudança, mas nós temos que olhar essas dificuldades e encará-las como oportunidade que Deus está nos dando para ser bênção no reino dEle. Deus está nos dando grandes oportunidades aqui em Portugal. Deus está dando grandes oportunidades a você que nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja. Nós só precisamos olhar para as oportunidades, para as dificuldades e ver nelas, ver oportunidades que o Senhor nos apresenta. Agora, diante dessas oportunidades que o Senhor nos apresenta, quais são as nossas respostas? Moisés, ele disse, em outras palavras, não sou adequado. Ele disse isso. Ele disse que não era suficiente. Ele disse que seria rejeitado, não tendo nenhum talento natural. Em outras palavras, Moisés disse assim, eu sou um Zé Ninguém. Eu não, Senhor. Qualquer outra pessoa, eu não. Quando a gente olha no texto, e Jesus, e ele perguntando, Moisés chegando para o Senhor e falando, quem sou eu? Lá no verso 11, né? Quem sou eu para ir até o Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus poderia ter respondido para ele várias coisas. Só que Deus, ele diz o seguinte, eu estarei com você. Eu disse isso na mensagem que eu preguei no mês de novembro, fazendo menção a esse versículo. Deus, ele não responde à pergunta, mas ele afirma para Moisés, né? A resposta dele é uma afirmação para ele. Na verdade, a resposta dele é uma promessa e diz o seguinte, eu estarei com você. Eu estarei com você. Moisés, meus irmãos, levantou, melhor dizendo, uma questão que nos nossos dias, como eu citei aqui há tempo atrás, é algo muito comum. A grande dúvida do ser humano, quem sou eu? A gente vê pessoas hoje, né, infelizmente, marido deixando as suas esposas, abrindo mão da sua família para se descobrir, para descobrir quem verdadeiramente ele é.
A gente vê filhos indo atrás, né, saindo de casa e indo atrás para descobrir a sua verdadeira identidade. O mundo vive uma crise gigantesca de identidade, muito grande mesmo. Mas a verdade, meus irmãos, é que quanto mais, ou à medida em que o ser humano se afasta, caminha longe de Deus, se afasta do Criador, ele se afasta da sua real identidade. Eu vou repetir. À medida que o ser humano se afasta do Criador, ele se afasta da sua real identidade, porque a nossa identidade está nele. O homem tem dificuldade, quando eu digo homem, me referindo ao ser humano, o homem e a mulher, ele tem dificuldades por isso, porque ele está longe do Criador. E aí, longe de Deus, longe de quem nos criou, nós não somos nada. Nós estamos à deriva, passando dificuldades e tentando vencer essas dificuldades com as nossas próprias mãos. Tentando, de alguma maneira, vencer as dificuldades com a nossa força. Tentando, de alguma maneira, chegar a algum lugar com o nosso próprio ser, com a força do nosso braço, e dando desculpa e mais desculpas para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Meus irmãos, Deus quer que nós façamos discípulos. Deus quer que nós façamos a diferença. Deus quer... Pastor, mas espera aí, mas eu cheguei a um tempo da minha vida, eu fui para a faculdade, eu fui ser, fui fazer matemática. Que me veio aqui a mente agora. Ninguém quer fazer matemática, né? Alguns, poucos. Fui fazer jornalismo, fotografia. Eu fui fazer, eu estudei, eu fui para a universidade e eu fiz direito. Uns fazem direito, outros fazem errado, né? Mas então, mas fui fazer direito, fui fazer medicina. Não importa o que você vai fazer, ou o que você fez. O que importa é você usar isso que você fez, entendendo ser do Senhor, para a glória dele. Para que Deus seja glorificado através das suas atitudes, da sua profissão. Só que, infelizmente, as pessoas, elas querem ganhar dinheiro. O foco é o quê? Ganhar. E quando o dinheiro vai embora, vem a crise. A crise, muitas vezes, interna. Que as pessoas não conseguem, olhar para dentro de si, olhar à sua volta e não ver mais nada. Sabe por quê? Porque o seu Deus, mesmo sem afirmar isso, mesmo sem ter a coragem de afirmar, mas o seu Deus acaba sendo o quê? O dinheiro. E quando o dinheiro não está perto, quando falta o recurso, a gente entra em desespero. Profundo desespero, porque a gente sente falta daquilo que é o nosso Deus. Quando Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, é de fato o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, quando Jesus é o nosso Senhor e Salvador, meus irmãos, isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Nós estamos caminhando para o fim de mais um ano. Semana que vem vamos ter a celebração de Natal. Depois vamos estar caminhando aí para o último final de semana do ano. A mensagem, vamos começar um novo ano. E a gente olha assim para trás, eu não sei se isso acontece com você. Caramba, ontem era 1999. Tem alguém que não era nascido em 99 aqui? Você não era nascida não, né? A Ana é novinha, não devia ser nascido ainda não. Mas, olha lá, era ano de 2010. Ano de 1994, Brasil campeão. Ano de, um ano que aconteceu uma coisa bem legal aí na sua vida, enfim. Olha, quando eu fui pai, eu olho para trás e vejo assim, caramba, a Raquel ontem era pequenininha. Hoje está maior que eu, né? Emanuel já passou também há muito tempo, né? Está todo mundo maior. E a gente olha assim como o tempo passa rápido. A nossa vida passa muito rápido. Não percamos, meus irmãos, a oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos concede, as oportunidades que Ele nos dá de fazer a diferença para Ele. O que importa, o que vai importar no final das contas, são as vidas que nós vamos alcançar para Ele, para a glória dEle. É deixar ser usado por Ele para fazer a diferença. Mas se a gente viver aqui empurrando a vida com a barriga, só querer ter, e esquecer que muito mais importante do que ter é ser, as coisas não vão, meus irmãos, nós não vamos fazer parte, ter o privilégio de fazer parte disso tudo. É interessante que Deus ele poderia ter usado uma outra pessoa, a não ser Moisés? Sim, poderia. Deus poderia ter usado os anjos. Deus poderia ter simplesmente amolecido ali o coração de Faraó e Faraó ficar revoltado com aquele povo e dispensar aquele povo todo. Poderia. Deus poderia fazer o que Ele quisesse. Ele poderia fazer do jeito dele.
Só que Ele prefere trabalhar com pessoas imperfeitas. Ele prefere trabalhar com cada um de nós. Ele prefere trabalhar com pessoas que são falhas, pessoas que precisam ser moldadas, meus irmãos. Deus, Ele prefere nos usar. E se a gente conseguisse perceber isso de uma maneira tão clara e entender assim, caramba, Deus, se Ele prefere me usar, Senhor, então eu estou aqui. Como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, me envia, usa a minha vida. Eu pregava em um congresso missionário há uns anos atrás, e pregação à noite, treinamento durante o dia, e uma pessoa falou assim, pastor, mas eu escuto essas coisas todas, etc., isso mexe comigo, mas eu vejo assim, eu me vejo tão pequeno para fazer isso. Eu não me vejo fazendo um curso de teologia, não sei o quê. Irmãos, quem foi que disse que nós precisamos fazer um curso de teologia para pregar o Evangelho? Quem foi que disse que nós precisamos estudar na faculdade A, B ou C, estudar a Bíblia de ponta a ponta e saber isso, fazer mestrado, etc., doutorado, qualquer coisa para poder ensinar, para poder fazer discípulos? Nós precisamos apenas ser igreja, nós precisamos viver o Evangelho, para que as pessoas olhem para dentro de nós, para dentro de cada um de nós e possa realmente querer seguir ao Deus que nós estamos seguindo. Deus, meus irmãos, Ele responde a pergunta de Moisés, né, com uma grande promessa. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Ao final de mais um ano, eu sei que ainda temos algumas semanas, mas eu quero que você reflita sobre isso. Ao final de mais um ano na sua vida, você acredita que Deus está com você? Você consegue realmente acreditar que o Senhor é contigo? Será que você consegue sentir a presença de Deus? Semana passada nós falamos que Deus nos ouve, lembra disso? Ele nos ouve. Mas você consegue sentir isso de maneira clara? Você consegue conversar com o Senhor e perceber o Senhor de uma maneira, sendo bem redundante, presente na sua vida? De uma maneira clara na sua vida, a você perguntar as coisas a Ele e Ele te responder? Deus disse, não importa, em outras palavras, Ele disse o seguinte, não interessa se você não sabe falar, não interessa se você não sabe fazer isso ou aquilo, não interessa aquilo que você acha, o que importa é que eu estarei com você. É isso que importa. Irmã Maria está conosco hoje, depois de algum tempo, com sua saúde debilitada, e a gente agradece muito a Deus pela sua presença, temos orado pela vida da irmã, e louvamos a Deus pela vida do seu Alexandre, que tem estado aqui. Interessante que mesmo sem a irmã Maria vir, mas o seu Alexandre vem, está sempre aqui conosco, desfrutando ali da comunhão, aprendendo da palavra do Senhor, e a gente é muito feliz hoje em ver a irmã Maria e o Pedro também, juntamente com o seu Alexandre, aqui cultuando a Deus. Mas quando a gente olha, minha irmã, para trás, a gente vê os seus cabelinhos brancos, os seus lindos cabelos brancos, e olhar para trás, e a irmã olhar e ver tudo que a irmã já viveu, tanta coisa que já passou, e poder olhar para o Senhor e pensar assim, até aqui Deus tem me sustentado, até aqui Deus tem cuidado de mim, apesar de todas aquelas dificuldades, Deus tem cuidado da irmã, Deus tem cuidado de cada um de nós, mas preste atenção, assim como Deus tem cuidado da vida da irmã Maria, de cada um de nós aqui, Ele quer fazer isso, se tornar presente na vida de outros. Ele quer ser real na vida de outras pessoas que por algum motivo ainda não conseguem perceber. E nós, meus irmãos, nós podemos ser instrumentos do Senhor para que essas pessoas possam se aproximar do Senhor. Eu termino dizendo para você o seguinte, na minha percepção, quando eu olho para tudo que aconteceu na vida de Moisés, a resposta de Moisés, a pergunta de Moisés e a resposta dele a Deus. E olha a maneira como Deus tratou aquela situação na vida de Moisés. Eu quero afirmar para você o seguinte, que embora nós não sejamos capazes para o trabalho, embora nós consigamos olhar para dentro de nós e não ver nenhuma possibilidade de realizar a obra, o que importa é confiar permanentemente na presença do Senhor. O que importa, meus irmãos, não é ser apto para o trabalho, mas o que importa é confiar plenamente na presença do Senhor. E isso nos basta.
Isso tão somente nos basta. Amém?